Ele vive, eu posso crer. A paz do Senhor Jesus a todos meus queridos e amados irmãos em Cristo, aos ouvintes, um bom dia na presença do Senhor, que você tenha um dia aí abençoado com o nosso Deus. Hoje estaremos dando início à nossa escola bíblica dominical, nesta manhã de domingo, manhã abençoada, com esse lindo dia, corpo, alma e espírito. Estamos acompanhando aí essa revista e a lição é a 6ª lição, que tem por título O Destino do Corpo. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O texto áureo está em João, capítulo 5, versículo 25, e diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Amados, neste momento estaremos tendo o estudo da palavra do Senhor com o professor presbítero Fernando. Fiquem com Deus, tenham uma aula abençoada. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Olá, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Sejam todos bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Hoje estaremos dando sequência ao nosso estudo da lição de número 6, sobre o destino do corpo. Na aula passada, nós falamos sobre o primeiro tópico, que é todos nós ressuscitaremos. Na aula de hoje, estaremos falando sobre o tópico 2 e também o tópico 3. O tópico 2 fala sobre a ressurreição dos justos e o 3, a ressurreição dos ímpios. Só para deixar claro para todos vocês, dentro da escatologia bíblica, nós temos várias correntes teológicas, várias correntes interpretativas nesse campo escatológico. A que nós estamos nos ocupando neste estudo é a corrente pré-tribulacionista, por achar que essa corrente é a que mais se harmoniza com as Escrituras, que honra as Escrituras. Nós estamos nos ocupando dessa corrente teológica pré-tribulacionista. Tá bom? Só para deixar claro para todos vocês que estão nos assistindo. A nossa irmã, estimada irmã Ana Paula, já deu a sua colaboração, fazendo a leitura bíblica do texto base e também do nosso texto áureo. Nós vamos agora falar sobre a ressurreição dos justos e também a ressurreição dos ímpios.
Começamos a nossa aula de hoje com um versículo da Palavra de Deus, dito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em João capítulo 11, versículo 25. Ele disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tópico 2. A ressurreição dos justos. Em latim, ressurreição, que é resurrectione, quer dizer levantar-se dos mortos, ficar de pé novamente. O verbo ressuscitar, do grego anástasis, erguer, tem o sentido de fazer surgir de novo. A ressurreição, em última instância, consiste na devolução da vida àquele que estava morto. Então, a palavra ressurreição, que vem do latim, significa levantar-se dos mortos, ficar de pé, e em sua última instância é devolver a vida àquele que estava morto, aquele que estava na sepultura. Nós enfatizamos na aula passada que a morte não é o fim para o cristão. O túmulo não é o fim para aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. Embora muitas pessoas acreditem que a morte é a cessação de tudo, acabou, morreu, não é assim que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela nos ensina. A Palavra do Senhor, conforme nós estamos estudando, ela nos ensina que a morte não é o fim para o cristão. Como disse na aula passada, a morte é um portal que se abre para nós encontrarmos com o nosso Salvador, Senhor e o nosso Deus. O corpo da ressurreição, no caso do cristão, como será esse corpo? A revista traz aí para nós essa seguinte pergunta: mas afinal, qual será a composição do corpo dos justos após passarem desta vida terrena para a vida celestial? Como será? Essa é uma dúvida que deve ocupar a mente de muitas pessoas, esse questionamento acerca do qual é a composição, como será? Será que nós vamos reconhecer os irmãos que nós tivemos aqui na Terra uma certa afinidade? O nosso corpo ele estará apto para comer e beber? Poderá ser tocado? Como será essa composição do corpo dos justos após a ressurreição? Então, trouxe aqui, conforme a revista aborda para nós, o corpo do cristão após a ressurreição, ou o corpo da ressurreição dos justos, será um corpo incorruptível, um corpo que não se corrompe, conforme a referência bíblica de 1 Coríntios 15, 42. O corpo do cristão, o corpo da ressurreição, será um corpo glorioso. Um corpo glorioso. Será um corpo espiritual. O autor do livro Ressurreição, publicado pela CPAD, o Hank Hanegraaff, ele diz que esse corpo espiritual não é um corpo imaterial, não é um corpo que não possa ser tocado, mas a palavra espiritual ali é entendida como corpo sobrenatural. O que é corpo sobrenatural? Ele explica que esse corpo espiritual, o corpo sobrenatural, é um corpo que é governado pelo poder de Deus.
quando a pessoa, antes da ressurreição, o corpo daquelas pessoas que não são regeneradas, transformadas pelo poder de Deus, elas são consideradas pela Bíblia de homens carnais, homens governados pela natureza da carne, ou pela carne, a concupiscência da carne. E corpo espiritual, nessa passagem, afirmada pelo grande erudito, é corpo sobrenatural, que é o corpo governado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Não é um corpo imaterial, é um corpo sobrenatural. Até porque, quando olhamos para a vida de Jesus após a ressurreição, ele foi visto por muitos, foi tocado também por aqueles que estiveram próximos dele. Então, faz-nos entender que o nosso corpo será um corpo de carne e osso, transformado, glorificado, governado pelo poder do Espírito Santo, um corpo sobrenatural. Um corpo guardado até aquele dia, conforme 2 Timóteo 1,12, um corpo eterno. O corpo da ressurreição será o corpo eterno, ou seja, esse corpo nunca provará mais a morte. Tanto é que o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, naquelas revelações que ele teve da parte de Deus, ele diz que ali não haverá mais morte, não entrará nada que contamine a santa cidade. Será um corpo redimido, será um corpo apto a comer e beber, conforme eu disse, quando Jesus ressuscitou, ele participou dessas coisas. Olhando para as características do corpo de Cristo, nós podemos entender que o corpo da ressurreição será também um corpo apto a comer e beber. As referências bíblicas, como por exemplo, Lucas 24, 42 e 43, o Dr. Lucas diz que os discípulos deram a Jesus parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então, o corpo da ressurreição também será apto a comer e beber. Outra realidade também demonstrada pela palavra de Deus em Atos 1, versículo 4, Jesus comia com os discípulos antes de ser levado para o céu. Jesus também, ele demonstra, após a ressurreição, que o corpo dele era constituído de carne e osso. Então, a ressurreição de Cristo, ele não ressuscitou com um corpo imaterial, que não pudesse ser tocado. Ele até disse para aqueles que estavam próximo dele, para que colocasse ali o dedo e ver as mãos dele. O Senhor provando que ele havia ressuscitado em um corpo físico e não um corpo material. Esse corpo é corpo sobrenatural. Isso que demonstra claramente a palavra de Deus. A pergunta é: Cristo foi ressuscitado fisicamente dos mortos? Com toda a certeza. Essa verdade,
é a verdade central da fé cristã. Se nós negarmos essa ressurreição física, com esse corpo sobrenatural, corpo de carne e osso, onde está apto a comer e beber, é palpável, nós estamos desconstruindo tudo aquilo que está registrado dentro na palavra do Senhor nosso Deus. Então, o corpo da ressurreição, corpo do justo, será um corpo também apto a comer e beber, como o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo quando foi ressuscitado. Também será um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, conforme já foi falado, as mesmas características desse corpo da ressurreição de Cristo, o justo também terá as mesmas características. Será um corpo físico, visível, um corpo de carne e osso, o corpo sobrenatural governado pelo poder de Deus. Esse corpo estará completamente apto, apropriado para o novo céu e para a nova terra. E também o corpo será transformado e glorificado. Então, o que podemos dizer acerca desse corpo do justo após a ressurreição é que será um corpo incorruptível, glorioso, espiritual, guardado até aquele dia, eterno, redimido, apto a comer e beber, semelhante ao do Senhor Jesus, transformado e glorificado. Isso é que aguarda aquele que tem Jesus, confessa a Cristo como Senhor e Salvador. Essa é a bem-aventurança do cristão. É a esperança de todo cristão. Segundo escreve João na carta, ou melhor, do livro de Apocalipse, ele escreve que nesse novo céu, nessa nova terra, não poderá entrar nada que contamine esse lugar. E não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Deus enxugará dos olhos toda a lágrima. Aqui nesta terra, neste mundo, embora nós sejamos pessoas transformadas, salvas pela graça de Deus, ainda em nós habita o germe ou vírus do pecado e nós lutamos contra isso todos os dias. Aqui há sofrimento, aqui há dor, aqui há tristezas, aqui há doenças, há enfermidades, mas lá no novo céu, na nova terra, nessa nova esfera, não haverá absolutamente nada disso, porque primeiro teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, onde o germe do pecado não habitará mais em nós, e esse corpo espiritual governado pelo Espírito de Deus será um corpo que não mais provará a morte, não provará mais a dor, a tristeza. É um corpo completamente governado pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo. A nossa revista, no subtópico 2.2, traz o título Uma Nova Casa. Afinal de contas, qual é o lugar que o justo morará, habitará? Que lugar? Onde será esse lugar? A Bíblia responde para todos nós, porque ela, como nosso manual de regra e fé,
ela tem a resposta para o destino final de todos os justos. Em que lugar estará o justo após a morte? Em primeiro lugar, o justo estará no lugar de descanso. Hoje as pessoas que partiram com Cristo, estão em Cristo, os salvos, os justos, hoje eles estão na presença de Deus, no lugar chamado de paraíso, sendo consolados por Deus. Estão no lugar de descanso. E isso, como nós falamos na aula passada, estão conscientes, não estão inconscientes, mas estão conscientes. Os justos estarão após a morte no lugar de ouvir coisas indizíveis, também no lugar de habitação eterna, no lugar de alegria e gozo eterno. Como eu falei, os justos estão neste exato momento no paraíso, aguardando a ressurreição. O estado deles é de alegria e gozo eterno, felicidade. Também estará no lugar do tesouro e das riquezas, no lugar do trono de Deus, lugar onde Deus está, lugar onde milhões e milhões de anjos adorando o Cordeiro, no lugar resplandecente, no lugar belo e formoso, e por último no lugar santo e glorioso. Então a nova casa, o cristão volta para o seu endereço, é esse lugar que ele vai estar após a sua morte. Lembrando que os justos que estão agora na presença de Deus no paraíso estão aguardando a ressurreição para entrarem no céu propriamente dito. Pois no lugar onde eles estão agora, eles estão na presença de Deus, eles estão sendo consolados, o lugar é de alegria, o lugar é de felicidade, eles estão conscientes, mas estão aguardando a ressurreição para entrarem no céu propriamente dito, pois o lugar onde eles estão agora, no momento, é como se fosse uma antessala do céu, é um lugar chamado de presença de Deus ou de paraíso, estão aguardando a ressurreição. Então, a casa, essa nova casa que espera o cristão, é esse lugar de descanso, lugar santo e glorioso. A Bíblia chega a afirmar que esse lugar não vai entrar ninguém que contamine esse lugar. Ali não haverá mais pecado, ali não haverá mais tragédias, mortes, tristezas. Esse lugar é um lugar onde a Bíblia descreve de ouvir coisas indizíveis, que humanamente falando nessa esfera o homem não consegue definir, usando todas as palavras do nosso vocabulário, não conseguiremos descrever tudo aquilo que o céu é. Eu gostaria de trazer uma colaboração para todos nós sobre o céu, extraído do livro Ressurreição, publicado pela CPAD. O autor diz que faz uma pergunta: o céu será perfeito? Ele responde com toda certeza: será chato? Absolutamente não. Olhando para todas essas referências bíblicas, a gente
coloca um machado nessa raiz dessa ideia completamente equivocada de que o céu é chato, vai se tornar um lugar chato. Na verdade, esse lugar, essa nova casa do cristão, do justo, será um lugar onde nós passaremos a eternidade conhecendo Deus. Passaremos a eternidade desfrutando de todas essas coisas que estão escritas na palavra de Deus. Nós desfrutaremos e não será um lugar chato, como algumas pessoas erroneamente dizem por aí, mas será um lugar onde nós passaremos a eternidade conhecendo Deus, nós passaremos a eternidade conhecendo e aprendendo. Nós passaremos a eternidade dessa seguinte maneira. Então, esse novo lar, essa nova casa do cristão, é tudo isso aí que está descrito no slide com essas referências bíblicas. A revista traz para nós também aí o tópico 3 sobre a ressurreição dos ímpios. Nós agora vamos falar sobre essa outra ressurreição que é a ressurreição dos ímpios. É uma segunda ressurreição, assim cremos, como diz as Escrituras. A primeira será a dos justos, quando ocorrer o glorioso evento chamado arrebatamento da igreja, os mortos, os justos, ressuscitarão primeiro e os que estiverem vivos serão transformados. E essa outra ressurreição que se dará após o milênio será a ressurreição dos ímpios. A verdade bíblica que afirma a ressurreição dos justos com a mesma autoridade e poder declara a ressurreição dos ímpios. Os injustos ressuscitarão para a vergonha e desprezo, porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, conforme a referência bíblica em Gálatas 6, versículo 8. Esse assunto sobre a ressurreição dos ímpios vai tratar também sobre o seu destino final. É importante nós falarmos que a Bíblia, tratando sobre o destino das pessoas que estão em Cristo e as que não estão em Cristo, o destino são dois. Os justos irão para o céu, para a sua nova casa, e os ímpios irão para o lugar de tormento ou para o inferno final, e para o inferno final. Então não há nenhuma margem para repescagem como uma última chance. Essas ideias equivocadas que surgem, correntes e até mesmo interpretações equivocadas da palavra de Deus, de que haverá uma nova chance para aqueles que morreram sem Jesus, doutrinas equivocadas, heréticas, que são ensinadas como universalismo, que acredita que no final das contas todos serão salvos, que no final das contas os ímpios, ali naquele lugar de tormento, eles aceitarão o convite de Deus à salvação e no final das contas Deus vai salvar todas as pessoas. Ideias também que surgiram como purgatório, o lugar onde as pessoas vão lá para pagarem seus pecados, e aqui na Terra algumas pessoas precisam fazer
praticar obras para ajudarem essas pessoas a saírem de lá e irem para os céus. A Bíblia não fala nada sobre isso, não nos dá nenhuma informação sobre isso, não há base bíblica para afirmar essas coisas. Essas coisas são antibíblicas, são heréticas e não se sustentam quando estudamos o destino final dos justos e o destino final dos ímpios. Então só há dois destinos, é o céu e o inferno. Não há outro lugar, não vemos isso nas Escrituras, não existe outro lugar a não ser o inferno, o lugar de tormento, na questão do ímpio, para onde esse ímpio vai. Não existe outro lugar a não ser esse lugar de tormento. Então, a verdade bíblica, que afirma a mesma ressurreição do justo, com autoridade e poder, ela declara essa ressurreição dos ímpios. Mas, afinal de contas, para onde irão os ímpios? Faz uma pergunta aí, o subtópico 3.1. Escatologia bíblica indica o estado intermediário como sendo um estágio entre a morte física e a ressurreição, a ser vivenciada tanto pelos salvos como pelos ímpios. Para onde irão os ímpios? Essa é a pergunta que a nossa revista faz. Embora haja muitas milhões de piadas acerca do inferno, na verdade, o inferno não é assunto para nós darmos risada. O inferno é um assunto sério, conforme diz um certo erudito, nada é mais horrível e severa que a linguagem bíblica descreve o inferno. O inferno é um lugar terrível, assim diz as Escrituras. E é para este lugar onde os ímpios irão. Hoje, os ímpios que morreram estão não no inferno propriamente dito, eles estão no lugar de tormento, conforme nós falamos na aula passada, chamado de Hades, que é um lugar chamado de, também conhecido como região dos mortos. Eles estão ali sendo atormentados. Estão sendo atormentados, aguardando a ressurreição. Trouxe aí a palavra Sheol ou Hades, ou Seol ou Hades. Segundo o pastor e mestre Antônio Gilberto, em sua obra O Calendário da Profecia, a palavra Seol no Antigo Testamento equivale em sentido a Hades no Novo Testamento. Elas designam o lugar para onde, nos tempos do Antigo Testamento, iam todos após a morte, justos e injustos, havendo, no entanto, nessa região dos mortos uma divisão para os justos e outra para os injustos, separadas por um abismo intransponível. O Hades é apenas um inferno-prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição deles. Como eu falei na aula passada, essa era a região
onde todos que morriam iam para lá antes da vinda de Jesus. Iam todos para o mesmo lugar, e esse lugar era separado por um abismo intransponível, onde de um lado ficava o justo sendo consolado no seio de Abraão, e do outro lado os ímpios sendo atormentados, segundo a palavra de Deus. Após a ressurreição de Cristo, os justos que estavam ali foram levados para o paraíso. A passagem bíblica que diz que Jesus falando que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, segundo o erudito Antônio Gilberto, diz que a palavra ali é exatamente esse lugar. Jesus, ao ressuscitar, ele vai a essa região, tira dali os salvos, os justos, e leva para o paraíso, que agora é o lugar onde eles estão. Naquela região ali ficou apenas os ímpios sendo atormentados pelas chamas. Conforme ele diz aí, o Hades é apenas um inferno, prisão, onde os ímpios permanecem entre a morte e a ressurreição deles. Isso aí é muito importante pelo fato de que, quando fala que o Hades é apenas um inferno, prisão, nós entendemos que ninguém pode sair dali, não existe nenhuma alma vagando por este mundo procurando um corpo, e não há também possibilidade alguma de aqueles que estão lá se comunicarem com os vivos que estão aqui. Então, toda e qualquer doutrina que ensina que os corpos dos ímpios, das pessoas que morreram sem Jesus, estão vagando por aqui, ou que deram informações de onde eles estão para algumas pessoas daqui, esses ensinamentos são ensinamentos demoníacos, heréticos, e que não encontram apoio na palavra de Deus. Onde eles estão é chamado de inferno, prisão. Ninguém pode sair de lá. Deus os colocou lá e eles estão aguardando a ressurreição para irem para outro lugar que nós veremos daqui a pouco, que é chamado de o inferno final, o inferno propriamente dito. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus, ele passou mais tempo falando sobre o inferno do que sobre o céu. Isso está registrado na palavra de Deus. Mas o que é o inferno final? Antes de falar sobre isso, eu gostaria de ler o que um grande teólogo disse sobre o inferno. R.C. Sproul disse assim: ouve-se um suspiro de alívio quando alguém declara: o inferno é um símbolo da separação de Deus. Estar separado de Deus pela eternidade não é grande ameaça para os impenitentes. Os não crentes desejam nada mais que estar separado de Deus. O problema no inferno não será a separação de Deus. Será a presença de Deus que os atormentará. No inferno, Deus estará presente na plenitude de sua ira divina. Ele estará lá para exercer sua punição justa dos condenados ao inferno. Eles o conhecerão como um fogo consumidor. Ele também diz: o aspecto mais horrendo do inferno é a sua eternidade. Então, o que é o inferno final? A Bíblia, na palavra de Deus, a palavra que aparece é a palavra Gehenna.
Essa palavra foi utilizada por Jesus. Ele utilizou as palavras como pranto, que ali nesse lugar haverá pranto e ranger de dentes, fornalha de fogo, lago de fogo e enxofre, conforme registra lá em Apocalipse. O tormento desse lugar é qualificado como eterno, por eterno e que nunca se apagará. A palavra que aparece é a palavra Geena. Geena, como diz erudito Hank Hanegraaff, é uma palavra grega que evoca imagens de ossos, corpos candentes e pássaros rasgando a carne de corpos podres. Um lugar onde o seu bicho não morre. O fogo nunca se apaga. Os profetas do Antigo Testamento falaram de um desfiladeiro fundo e estreito a sudeste de Jerusalém, chamado de Ge-Ben-Hinnom, o vale do filho de Hinom, no qual os israelitas idólatras ofereciam sacrifícios de crianças aos deuses de Moloque. Em consequência disso, o vale do filho de Hinom se tornou conhecido por montão de entulho, o lugar de destruição por fogo na tradição judaica. A palavra grega Geena, inferno, comumente usada no Novo Testamento para designar o lugar de punição final, é derivada do nome hebraico deste vale. Por mais gráfico e horripilante que seja a linguagem que descreve o Geena, é meramente simbólica de uma realidade mais sufocante. Então, esse lugar, Jesus, ao falar desse lugar, ele faz uma comparação desse local, que na época era um lixão ali naquela região, onde corpos eram jogados ali, e ali naquele lugar se queimava muito lixo, e até mesmo havia sacrifício de crianças a deuses pagãos. Essa imagem que Jesus mostra sobre esse lugar, sobre o inferno, é uma imagem terrível, é uma imagem assustadora, onde muitas pessoas que leem e estudam sobre esse lugar, elas vão temer, elas talvez nunca mais vão rir de piadas relacionadas ao inferno. Esse lugar chamado de Geena, ou Lago de Fogo e Enxofre, é o inferno final e ele está vazio. Conforme diz aí o comentarista, o Ciro Sanches e Borde, na obra Teologia Sistemática Pentecostal, esse lugar começará a ser povoado quando Cristo voltar em poder e grande glória e lançar o anticristo e o falso profeta no Geena, inaugurando. Em seguida, os condenados do julgamento das nações irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, o tormento eterno. Mais tarde, será a vez do diabo e seus anjos conhecer o lugar para eles preparado. E, finalmente, após o juízo final, todos os ímpios estarão reunidos no inferno final. Então, os ímpios, eles irão para esse lugar após a ressurreição. Eles irão para lá, esse é o estado pleno, tríplice, espírito, alma e corpo. Eles ressuscitarão para comparecerem perante o grande juiz que os julgará e os lançará nesse terrível lago de fogo e enxofre, onde eles sofrerão esse castigo, essa punição por toda a eternidade. Conforme disse R.C. Sproul, ali eles provarão o mais amargo da ira de Deus.
Então esse lugar chamado de inferno final, ele não foi inaugurado, ele está vazio, não está povoado, e ele será o destino final para todas essas pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. São pessoas ímpias, pessoas que blasfemam de Deus, pessoas que vivem em práticas pecaminosas, pessoas que rejeitam a graça de Deus, rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em lugar de toda a humanidade. Eles irão para este lugar chamado de inferno final ou de Guiena, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, onde ali haverá pranto, choro, ranger de dentes. Ali é o lugar onde, infelizmente, os clamores não serão atendidos por Deus. Então, como eu falei, não haverá lugar para uma segunda chance. Aqueles que morrem sem Cristo, eles estão destinados a esse sofrimento por toda a eternidade. Para nós finalizarmos a nossa aula de hoje, a imortalidade é uma das doutrinas fundamentais das Escrituras. Assim o apóstolo Paulo ensinou sobre o futuro do corpo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, o destino dos salvos é a eternidade com Deus. O destino dos ímpios, dos perdidos, é a eternidade sem Deus. Vamos orar nesta hora e estaremos finalizando a nossa aula de hoje. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos neste dia por esta aula. Rogamos ao Senhor que o Senhor venha a cada dia continuar trabalhando em nossos corações, na nossa mente, e que nunca venha se apartar de nós o santo temor e o santo tremor a Ti, ó grande e eterno Deus. Pai Santo, Deus fiel, eu rogo a Ti neste momento, Senhor, para que muitas vidas que estão desgarradas, longe dos Teus santos caminhos, venham se arrepender e se converter de seus maus caminhos e serem salvos pelo Senhor e serem, ó Deus querido, livres da ira vindoura, da condenação eterna que está para vir. Ó Deus, diz a Tua palavra que os ímpios serão lançados no inferno, em todas as nações que se esquecem de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, que vidas neste momento venham se arrepender e se converter de seus maus caminhos e serem livres, absolvidos por Deus e não irem para este lugar terrível, ó Deus amado, que é chamado de inferno. Ó Pai, entregamos nas Tuas mãos, ó Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, vou ficando por aqui. Espero ter colaborado e contribuído para o seu conhecimento, o seu enriquecimento na área do conhecimento. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família e espero você na próxima aula, se assim Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus.